Bom dia a todos. Quero ver se está todo mundo aí me ouvindo. Vamos só fazer um testezinho de microfone. Peço que levantem as mãozinhas se estiverem todos me ouvindo. Beleza, temos algumas pessoas ali levantando as mãos. Então, antes da gente começar, eu vou passar um videozinho aqui para vocês e já a gente começa, tá, pessoal? Ótimo, bom dia a todos. Agora estamos aqui de verdade. Então é um prazer estar aqui com vocês. Espero que todos estejam me ouvindo. Eu vou estar acompanhando aqui, eu estou com a minha câmera aberta, estarei acompanhando para ver se a gente está com algum delay, porque hoje a nossa internet não está 100%. Então eu vou acompanhando. Qualquer coisa, eu fecho a minha câmera, e daí a gente fica só com a apresentação, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa estrutura analítica de um projeto, que benefícios a gente tem. Então, a gente vai desvendar um pouquinho esse mistério da EAP, ou WBS, a gente tem vários nomes para a mesma coisa. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, só algumas questões administrativas. Gente, eu estou percebendo aqui que está bem lento a passagem, agora que passou a tela, então eu estarei fechando a minha câmera, tá? Para a gente tentar reduzir esse tráfego, tá? Então, vamos lá. Vamos falar aqui rapidamente sobre algumas questões administrativas. Então, esse webinar está sendo gravado, será disponibilizado em alguns dias no nosso site, vocês vão receber o link no e-mail que vocês fizeram a inscrição no webinar. Então, em breve vocês estarão recebendo isso. Ao término da nossa sessão, vocês vão receber uma avaliação. Então, eu peço que vocês respondam a avaliação no final, porque a emissão do certificado está condicionada à resposta dessa avaliação. Tá? Então, respondendo a avaliação, vocês receberão o certificado de participação do webinar pelo e-mail. Agora que eu já falei de questões administrativas, eu vou me apresentar para vocês, né? Então, eu sou Andréa Justo, sou sócia da EWACS, estou na EWACS desde a fundação,
Então, lá se vão, esse mês a gente fez 15 anos. Então, lá se vão 15 anos de EWAX. Minha formação é em tecnologia da informação, né? Já desenvolvi bastante software. Hoje em dia já não faço mais isso. Tenho especialização em engenharia de software pela PUC Paraná, em modelos de qualidade de software CMMI e MPS-BR. Então, trabalhei bastante tempo com implantação de software, com projetos de desenvolvimento de solução. Também atuei como gerente de projetos em melhoria de processo. Então, são aí alguns anos, um pouco mais de 25 anos, atuando em empresas de médio e grande porte na condução de seus projetos e na melhoria de seus processos. Sou certificada PMP pelo PMI, então a certificação de gerente do profissional de gestão de projetos. Também sou certificada CBPP pela BPMP, que é a certificação profissional de gestão de processos de negócio. Também sou Scrum Master pela Scrum Alliance. Então, a gente entende aqui na EWAX que esse conhecimento de vários métodos é importante para o nosso serviço, porque a gente parte do princípio que não existe uma solução única, uma bala de prata. Então, existem várias soluções e a gente precisa entender cada uma delas e avaliar qual é a que melhor se adequa à necessidade do nosso cliente, né? Então, a gente busca bastante esses conhecimentos e a certificação é só a cerejinha baseada nesses conhecimentos. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre falhas em projetos, falar um pouco sobre o escopo do projeto, para que serve a EAP, como ela pode ajudar na condução dos projetos, vamos falar um pouquinho de cronograma, e no final eu vou abrir para a gente conversar um pouquinho, tá? Então, como é a nossa prática, quem já participou aqui dos nossos webinars, a gente gosta sempre de abrir com algumas perguntinhas para conhecer um pouquinho o público que está aqui com a gente, para saber como as empresas estão organizadas e ver como está esse nível de maturidade com relação à gestão dos projetos, tá? Então, eu vou lançar uma pergunta aqui para vocês. A pergunta é: qual é a principal razão de falha nos projetos em sua empresa? Então, eu peço que vocês escolham uma das 5 opções e, na sequência, eu estarei compartilhando com vocês qual é o resultado. Mais um pouquinho. Já já a gente fecha. Ainda temos pessoas votando. Só mais um instante. Já já eu fecho para compartilhar com vocês. Beleza, deixa eu fechar aqui, deixa eu compartilhar. Vamos lá, já vai aparecer aí na tela para vocês. Então, o que a gente teve aqui do nosso grupo de respondentes, né? Que a principal razão de falha dos projetos na empresa de cada um deles é requisito mal definido. Então, 43% respondeu que os requisitos são mal definidos, e isso gera falha nos projetos. Realmente é um número bem relevante. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns indicadores, como está esse número no mundo, né? 31% diz que problema de comunicação, muitas vezes por conta dos requisitos mal definidos, essa comunicação não flui de uma forma adequada, né? Então, 31% diz que é problema de comunicação, 16% mudança da estratégia, também pode ser reflexo dos requisitos mal definidos, que dão essa percepção de que a estratégia mudou, mas talvez a gente não tenha entendido direito a necessidade. Problema de qualidade só 6%, e a gente tem um pessoal aí que tem bastante orçamento, né? Porque só 4% disse que os projetos falham por falta de orçamento. Então, isso é bom, né? Quer dizer que as empresas estão aí com dinheiro para investir nos projetos. Então, deixa eu seguir aqui com vocês.
Vamos lá? Então, vamos lá. Nesse gráfico aqui, a gente tem um estudo que foi feito em 2010, mas não mudou muito, tá? Foi feito pelo PMI, nos capítulos brasileiros. Então, essa é uma visão das organizações aqui do Brasil. Então, não é nível mundial, é para a gente poder comparar com a nossa situação, com o nosso cenário, né? Então, ali, 60% dos respondentes dessa pergunta disseram que um dos problemas na gestão do projeto é o não cumprimento de prazo. Então, isso ficou mais crítico para esses respondentes, né? 43% diz que é a mudança de escopo constante. Possivelmente, o não cumprimento de prazo é um reflexo dessa mudança de escopo constante, né? Porque se a gente segue ajustando o escopo do meu projeto, eu não consigo manter os meus prazos. Ali o problema de comunicação, 40%. Escopo não definido adequadamente. Então, a gente vai ver que ali os nossos primeiros itens estão muito relacionados a problemas nessa definição do escopo, né? A não ter um escopo claro do meu projeto, ao time não está sabendo o que precisa entregar. E a EAP vai ajudar muito nesse sentido. Ajuda no planejamento do projeto e ajuda ao time compreender. Então, ela tende a melhorar a comunicação, tende a facilitar alguns caminhos na condução do projeto. E muitas vezes a gente releva a importância da gente pensar nessa estrutura analítica do projeto, porque a gente entra no que a gente chama de fazejamento, né? A gente sai executando o projeto e depois a gente vai definindo quais são as entregas. E isso gera alguns retrabalhos. Segundo o Gartner, eles falam que 70% dos projetos falham por problema de requisito. Seja requisito mal definido, requisito mal comunicado. Então, 70% das falhas dos projetos que falham, a razão é problemas de requisito. Então, isso vai muito de encontro ao que a gente está falando hoje, né? A entender essa estrutura analítica. A gente precisa despender tempo para estruturar o nosso projeto da melhor forma para que possa realmente planejar de uma forma mais adequada, mais estruturada, para poder conduzir de uma forma mais tranquila. O projeto nunca é tranquilo, né? Mas conduzir de uma forma um pouquinho mais tranquila. Eu tenho mais uma perguntinha aqui para vocês. A pergunta é: na sua organização, qual o custo da gestão do escopo nos projetos? Então, eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu iniciar. Eu peço que vocês escolham entre as 5 opções. Só mais um pouquinho, já compartilharei com vocês as respostas. Beleza, ainda temos algumas pessoas respondendo. Então tá, vou fechar a nossa interação aqui. Vou compartilhar com vocês as respostas. Então, a gente teve 64% dos respondentes disseram que não tem esse controle, não fazem a gestão do custo relacionado ao esforço na gestão do escopo do projeto, né? 14% diz que o custo estimado para a gestão do escopo está entre 10% e 15% do custo total do projeto, tá? 9% em torno de 50% do custo do projeto, 7% no máximo 5%, e 5% entre 30% e 35%, tá? Deixa eu ocultar aqui, vamos seguir na nossa apresentação. Então, assim, pelo nosso histórico, pelo nosso entendimento dos projetos, pelos números que a gente tem aí de benchmark de mercado, comumente o custo do projeto
direcionado para a gestão de requisitos está entre 10% e 15% do custo total do projeto. Então, assim, se a gente for pensar que 15% do orçamento total do projeto é dedicado para a gestão de requisitos, é um número razoavelmente grande, ou deveria ser razoavelmente grande, para que a gente possa ter a certeza de que estamos entregando o que os patrocinadores do projeto esperam. Então, a gente precisa realmente despender o tempo para planejar esse escopo, e a EAP ela ajuda muito nesse sentido para que a gente garanta o atendimento das expectativas, que a gente garanta o atendimento do objetivo do projeto. Então, a gente não pode perder de foco a gestão do escopo do projeto. E é muito comum a gente ver nas organizações, sai uma listinha de possíveis necessidades, nas quais a gente não tem um detalhamento, um aprofundamento, e, consequentemente, a gente vai começar a ter retrabalho, refaz, muda, ajusta esse requisito, não está atendendo a expectativa, mexe de novo, e isso começa a ficar muito caro, que é o que está no nosso próximo slide, que fala que essa correção dos erros detectados, quando já está em operação, ela vai ser mais ou menos 20 vezes mais cara do que eu detectar esse problema, ou esse não atendimento da necessidade, enquanto eu ainda estou ali produzindo o requisito, desenvolvendo o requisito funcional no meu produto, na minha solução. Então, é muito caro eu identificar problemas de escopo depois. Então, a gente precisa realmente investir tempo, dedicar a devida atenção quando a gente está falando no detalhamento do escopo do meu projeto, porque ele é essencial para todo o restante do meu planejamento. Se eu não tiver um escopo bem detalhado, eu não consigo estimar direito o custo do meu projeto, eu não consigo avaliar direito qual é o tipo de time que eu preciso ter. Então, ele é subsídio para todo o planejamento do projeto. Então, ele é essencial, primordial que a gente dedique tempo para esse entendimento. Eu vou lançar mais uma perguntinha para vocês, e será a última. Hoje a gente fez poucas perguntas, então vamos lá. Como é feito o detalhamento dos requisitos dos projetos na sua organização? Então, eu peço que vocês me respondam, dentre as 4 opções, como comumente acontece na organização de vocês. E já eu faço compartilhamento do resultado. Só mais um pouquinho. Temos pessoas respondendo. Beleza, vou fechar. Eu vou compartilhar com vocês o resultado. Então, a gente tem ali um empate técnico, né? 36% diz que faz a declaração de escopo prescritivo, ou seja, vai descrever ponto a ponto qual é o escopo do meu projeto, de forma textual, e se eu fizer mudança nesse escopo, eu vou fazer solicitação de mudança para avaliar o reflexo disso. Então, 36% diz que faz dessa forma. 33% diz que cada pessoa faz do seu jeito, como convém. Então, tem um empatezinho técnico aí. 18% diz que tem uma EAP padrão ou uma WBS padrão, que a maioria dos projetos deve ter uma certa similaridade. É muito comum a gente ter essa EAP padrão quando é projeto de desenvolvimento de software, porque já tem uma sequência de processos, já tem um método de trabalho. Alguns projetos de engenharia também tem isso, já tem uma sequência de trabalho. Então, a gente só vai fazer a adaptação disso ao escopo de produto que vai ser entregue. E 13% diz que trabalha com história de usuários. Comumente, história de usuários a gente usa, quando está usando o método ágil de gestão, é o que se usa mais comumente, mas também pode ser usado
para a gestão preditiva, né? Que é com escopo pré-estabelecido. Então, deixa eu ocultar aqui e vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos. Eu vou entrar em alguns conceitos para a gente chegar na dita cuja da EAP, né? Então, a EAP é uma das... Se a gente for olhar lá no PMBOK, a EAP é uma das saídas desse processo de gestão de escopo. Então, é um dos artefatos gerados quando eu estou trabalhando o detalhamento do escopo do meu projeto. Então, vamos primeiro entender o que é escopo de projeto, né? Então, o que é escopo, né? Quando a gente está falando lá no PMBOK, o que o PMBOK trata como escopo? Ele divide o escopo em duas partes, né? Então, é a soma do produto, das características, funções, funcionalidades do produto, do serviço, do resultado do meu projeto. Então, o que eu quero fazer? Eu quero construir uma casa. Então, eu quero ter uma casa de 2 pisos. Eu quero ter uma casa com 5 banheiros. Eu quero ter uma casa com uma área de lazer. Então, isso tudo são características, funcionalidades que vão descrever o produto final do meu projeto. Então, o que vai ser feito? Com todas as suas características. Tá? Isso a gente chama de escopo de produto. Depois que eu tenho o meu escopo de produto detalhado, com todas as suas características e funções, eu vou para o meu escopo de projeto. Como eu vou fazer? Quais são as atividades? Qual é o trabalho necessário para que eu possa entregar aquele produto? Então, quais são todos os passos que precisam ser executados para que eu possa entregar a minha casa de 2 pisos com 5 banheiros e uma área de lazer? Tá? Então, aqui a gente começa a detalhar todo o trabalho que vai precisar ser realizado para entregar aquele produto. Isso a gente chama de escopo do projeto. Então, quando a gente está falando de gestão de escopo, a gente está falando de escopo de produto e escopo de projeto. A junção dessas duas coisas é o que trata a gestão de escopo dentro de um projeto. Então, vamos lá. Quando a gente está falando do gerenciamento do escopo, então, fui lá, defini tudo que vai ser necessário para que eu entregue aquele resultado do projeto. Todos os passos, todas as funcionalidades que eu vou entregar. E quando a gente fala de gerenciamento de escopo, o gerente de projeto precisa garantir que todo o trabalho necessário está contemplado no cronograma para entregar aquele objetivo. E que todo o trabalho que foi planejado está sendo executado. E tem um ponto ali destacado que é todo o trabalho necessário e apenas o necessário para que a gente entregue o resultado do projeto. Então, quando a gente está falando no PMI, ele traz muito forte, isso é uma mudança de paradigma nosso, na maioria das organizações. O PMBOK traz que a gente tem que entregar só o que a gente se comprometeu, não tem que evitar o gold plating. Fazer algo a mais, surpreender o cliente, porque essa surpresa para o cliente, a gente pode não ter avaliado todo o impacto dela. Então, a gente tem que evitar o gold plating. A gente não pode entregar o que a gente deixar funcionalidades de fora, a gente se comprometeu. A gente precisa garantir que vai entregar, atender as expectativas, entregar o objetivo do projeto. Não fazer nem mais, nem menos. Aqui a gente sempre acha que precisa surpreender o nosso cliente, fazer um pouquinho a mais. Isso a gente não avalia adequadamente. Se a gente vai fazendo isso sem controle, a gente não avalia adequadamente o impacto disso no resultado final do projeto. Outro ponto, quando a gente está falando de gestão de escopo, a gente precisa garantir, porque mudanças acontecem no projeto, a gente não... lá nas perguntas, a gente colocou que uma grande falha nos projetos é que os requisitos mudam constantemente, com bastante frequência. Então, é importante que a gente entenda que o projeto pode sofrer mudanças, sim. É normal que isso aconteça, principalmente porque a gente vai entendendo um pouco melhor os objetivos, as expectativas, conforme a gente vai avançando no projeto. Porém, quando a gente fala de gerenciamento de requisitos, a gente precisa entender que
Isso tem que ser feito de uma forma organizada, de uma forma controlada. O gerente de projetos precisa avaliar qual é o impacto daquilo e aquilo tem que influenciar o projeto de forma positiva. Tá? E agora vamos entrar na EAP. Tá? Então, eu tenho o meu escopo de produto e eu preciso começar a pensar em quais tarefas precisam ser executadas para eu conseguir entregar aquele resultado do meu projeto. Então, a EAP, que é a Estrutura Analítica de Projeto, ou WBS, vocês vão ver os diversos nomes por aí. Então, ela é a que descreve o escopo do projeto, ou seja, todo o trabalho que precisa ser feito para entregar aquele projeto. Então, eu vou começar a decompor o meu projeto em partes menores. Então, isso fica mais fácil de alinhar a comunicação, de estimar esforço, de fazer a gestão da amarração entre essas várias partes. Então, eu pego o meu... Eu tenho uma casa para fazer, mas o que é tudo que eu preciso fazer nessa casa? Ah, André, tu precisa fazer a terraplanagem. Tu precisa obter as licenças para a construção dessa casa. Tu precisa, talvez, comprar o terreno, obter financiamento. Então, tudo isso a gente começa a pensar e decompor nas tarefas do projeto. Então, se a gente chegar nesse nível de detalhe, de quebrar o meu projeto em partes, fica muito mais fácil a gente ter a certeza de que não está esquecendo de nada. Então, tem o meu produto, tem as funcionalidades, eu começo a decompor cada uma das funcionalidades do meu produto em passos que precisam ser executados para que eu possa entregar aquele objetivo final do meu projeto. Então, como é que a gente comumente constrói uma EAP de um projeto? Então, a gente pode seguir algumas estratégias para começar a construção da nossa EAP. Tá? Então, a gente tem a opção de fazer uma EAP por fases. Então, eu tenho etapas do meu projeto. Vamos pensar numa metodologia de desenvolvimento de software. Então, eu tenho a fase de requisitos, eu tenho a fase de análise de projeto, desenho da solução, eu tenho a fase de construção, eu tenho a fase de colocar isso em produção. Então, eu posso estruturar minha EAP dentro dessas fases. Pode ser uma alternativa, tá? Posso estruturar minha EAP por entregas. Eu, particularmente, gosto dessa, onde eu vou colocar, eu tenho várias funcionalidades e eu vou estruturando essas entregas que eu preciso fazer no meu projeto e quais são todos os passos que eu preciso executar para fazer essa entrega. Eu posso estruturar minha EAP em subprojetos. Às vezes o meu projeto é tão grande que eu vou ter fornecedores distintos, eu posso ter gerentes de projetos distintos e eu vou optar por criar subprojetos. Vamos pensar numa situação. Eu vou trazer alguns exemplos de projetos de software, tá? Vamos pensar na implementação do software. Eu vou colocar um RP novo em produção na minha organização. Então, eu posso ter várias frentes relacionadas a esse projeto. Então, o meu projeto vou implantar um novo RP. Mas eu tenho uma frente que vai me cuidar de infraestrutura. Então, isso pode ser um subprojeto, onde eu vou tratar toda a necessidade de infraestrutura, aquisição de equipamentos, para colocar esse RP no ar. Eu posso ter uma frente que vai tratar da parte de dados, de migração dos dados. Então, vou ter toda uma estrutura em cima disso. Então, o meu projeto maior, que é a implantação do software, ele vai ter essa visão, essa EAP estruturada por subprojetos. E dentro de cada subprojeto, o seu conjunto de entregas, com o seu conjunto de passos a serem executados para entregar aquele subprojeto. Ou eu posso optar por fazer essa EAP híbrida, misturando tudo. Estrutura por fases, por entregas, subprojetos, vai depender da característica do teu projeto. E essa é uma decisão que o gerente de projeto precisa tomar, baseado no escopo que ele precisa executar. Eu gosto muito da opção híbrida, onde eu dou essa visão do ciclo de vida da minha metodologia, das fases do meu projeto, conforme as características. É um projeto de software, a gente já tem uma sequência de passos, de fases estabelecidas. Então, eu gosto muito dessa metodologia híbrida, né?
E como que a gente constrói isso? Se a gente for ver aqui o nosso desenho, a primeira caixinha, comumente, é o título do projeto. Tá? Onde eu vou pôr o nome do meu projeto ali, porque esse é o meu objetivo final. É como se fosse uma hierarquia mesmo, tá? Minha EAP é a hierarquia do meu projeto. Não uma hierarquia funcional, mas é uma hierarquia dos pacotes de entrega do meu projeto. Então, minha primeira caixinha ali vai ser o nome do projeto. O segundo nível, ele vai variar conforme a estratégia que eu estabeleci. Ele pode ser fases, ele pode ser entregas, então pode ser subprojetos, vai depender da estratégia que eu defini aqui em cima. Essa estratégia que eu estabeleci aqui em cima. Depois que eu coloquei esse segundo nível, que é a minha estratégia, vamos dizer aqui que a gente optou por fazer por fases, ou optamos pela híbrida, que é o nosso exemplo aqui. Então, a minha híbrida, eu tenho as várias fases do meu projeto, e dentro de cada fase eu tenho pacotes, que são as minhas entregas. Então, dentro da fase 1, eu posso ter vários pacotes de entrega. Vamos pensar no projeto da construção da casa. Então, eu tenho uma casa que eu quero construir, eu tenho uma fase que é a fase de obtenção de licenças. Quais são todas as licenças que eu preciso obter? Preciso ter a licença de construção, eu preciso avaliar impacto ambiental, eu preciso... Então, eu começo a colocar cada uma dessas licenças e que passos serão executados para que eu possa obter cada uma dessas licenças. Então, a fase aqui é liberar para o início da construção. Depois eu tenho um pacote de licença, um pacote para cada licença que eu preciso executar, obter para poder fazer a execução a construção da casa. Posso ter aqui a terraplanagem. Então, terraplenagem. Então, eu tenho a contratação do fornecedor, eu tenho a execução dessa terraplenagem. Então, a gente vai construindo isso, vai estruturando o projeto de uma forma que fique muito mais fácil a gestão, porque se a gente tentar comer, eu gosto de falar isso sempre no nosso curso de gerenciamento de projetos, se eu tentar comer o boi inteiro, eu posso ter uma certa dificuldade, né? Mas se eu quiser comer um bifezinho, vai ser possível de ser digerido. Então, se a gente quebrar isso em partes, fica muito mais fácil o entendimento, fica muito mais fácil para a gente comunicar e deixar claro para cada um o que se espera das entregas desse projeto, o que se espera de resultado desse projeto. E a gente vai ver que depois fica muito mais fácil para a gente entender qual é o conhecimento que cada membro da equipe precisa ter para executar a sua parte. A gente vai entender que a gente tendo esse nível de detalhe, flui melhor a comunicação com a equipe, porque a gente começa a deixar claro qual é o resultado esperado, qual é a contribuição daquela pessoa para um pacote de entrega e, consequentemente, aquele pacote de entrega para o projeto. Então, é bastante positivo a gente se preocupar com o detalhamento, com a estruturação da EAP do projeto, para dar essa visibilidade de uma forma menos textual. A gente falou lá numa das perguntas que a declaração preditiva ou prescritiva do escopo é a ferramenta mais comum. Aqui a gente vai ter um negócio mais visual, que vai me demonstrar essa dependência das tarefas para que a gente possa fazer a entrega do projeto. Dentro da nossa EAP, então ali a gente falou que a primeira caixinha vai ser a nossa caixinha que vai indicar qual é o projeto, a nossa segunda caixinha vai indicar as fases, e depois dentro das fases a gente tem os pacotes de trabalho. E até que nível, né, a gente precisa fazer essa decomposição, né? Até que a gente consiga parar no meu pacote de trabalho, onde eu consiga dizer assim, ó, essa aqui é uma atividade que será executada por uma pessoa. Ela vai executar essa tarefa e vai me entregar um resultado dessa tarefa, tá? A gente precisa cuidar, eu gosto de fazer essa analogia aqui com o gelo, né? Para que a gente não
quebre tanto esses nossos pacotes de trabalho, e assim, o pacote de trabalho sempre vai ser o último nível da minha EAP, o nível mais baixo, que quando eu transformar a minha EAP em cronograma é onde eu vou efetivamente alocar os recursos, é o nível onde eu vou estar estimando esforço, para que eu possa acompanhar depois no cronograma, né? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados para que a gente não quebre tanto isso que fique difícil o gerenciamento, tá? Então, para que o nosso gelo não vire água, né? Porque daí a gente não vai ter... fica mais complicado essa gestão no micro. Então, vai dar muito trabalho, porque daí eu tenho que apontar horas, eu tenho que registrar o avanço. Isso começa a gerar dificuldades. Então, até que nível a gente deveria decompor a nossa EAP? Até que a gente consiga ter uma boa clareza do que vai ser feito. Eu consigo entregar para uma pessoa executar aquela tarefa e ela sabe qual é o resultado esperado dela. Tá? Até que a gente tenha a certeza, a confiança de que tudo que precisa ser feito para entregar aquele produto está ali planejado. Porque a minha EAP vai virar o meu cronograma. Ela vai ser a base para a construção do meu cronograma. Pode ser que no momento que eu for construir o meu cronograma, eu identifique a necessidade de fazer uma quebra ou outra, mas ela é a base primária para a construção do meu cronograma. Eu paro de decompor quando eu consigo atribuir um responsável. Então, eu sei que vai ter uma pessoa que vai executar e vai conseguir entregar o resultado daquela tarefa. Se ele precisa fazer um pedaço, passar um pedaço para outra pessoa fazer, então eu preciso quebrar isso em dois, que são dois pacotes de trabalho distintos. Eles podem ter dependência, porque eles vão contribuir para um resultado, para um pacote de entrega, para uma entrega do meu projeto, ou para parte de uma entrega de um projeto. Mas eu preciso quebrar a ponto de conseguir identificar quem vai entregar o resultado daquela tarefa. Então, pode ser executado sem interrupção. Eu não dependo da ação de outra pessoa para que eu possa entregar meu resultado. Então, esse é o nível ideal. E a gente coloca como uma boa prática que um pacote de trabalho, que é o meu nível mais baixo, onde eu vou alocar os recursos, ele não deveria ter mais de 80 horas. A gente sugere 40, tá? O PMBOK fala da regra 880, que é, no mínimo 8 horas, eu não deveria ter, segundo o PMBOK, eu não deveria ter tarefas no meu pacote de trabalho com menos de 8 horas, porque isso significa que eu estou quebrando muito, eu estou transformando o nosso gelo ali em água. A gente acredita que até 4 horas é gerenciável, menos de 4 horas de tarefa. Se eu começar a quebrar em tarefas de 15 minutos, de meia hora, começa a ficar difícil a gestão, mas não deveria ultrapassar. O PMBOK fala em 80, a gente fala em 40, porque dificulta a gestão, o acompanhamento do avanço do projeto se a minha tarefa é muito longa. Daí a gente começa a ter dificuldade em perceber que a tarefa está avançando. Na época que eu trabalhei em software house, a gente tinha algumas situações que eram bem frequentes, onde a gente escutava assim, estou a 90% da minha entrega. Isso passava uma semana. Depois ficava 2 meses, faltando aqueles 10% final. Porque as pessoas, se eu tenho uma tarefa com um esforço muito grande, com uma duração muito grande, eu não consigo ter uma visão clara do quanto eu estou avançando. Então, vamos quebrar para ter... a nossa sugestão aqui é que a gente tenha tarefas de, no máximo, 40 horas. Se ultrapassar isso, avalie a possibilidade de quebrar, para facilitar a gestão do avanço da execução dessa tarefa. Tá? Outro ponto importante quando a gente está falando de construção de EAP, a gente tem que cuidar para não transformar a nossa EAP em checklist. Fez a aprovação, fez o arquivamento na pasta do projeto, usou, não é isso, né? A EAP é uma sequência de tarefas que eu preciso entregar para que alguma pessoa faça, ou o meu time execute, né? Então, eu preciso tomar cuidado para não transformar
a minha EAP num controle muito micro do que está sendo executado. Então, muito detalhe torna a gestão do meu projeto complexa e muito cara. Porque se a gente for pensar na gestão do processo, eu preciso, muitas vezes as organizações querem ter apontamento de horas, então pensa no recurso lá, executando várias tarefinhas. Peguei assinatura, aponta as horas no peguei assinatura. Arquivei na pasta, aponta as horas. São coisas tão pequenas que é melhor eu fazer uma tarefa com uma visão um pouco mais alto nível, onde o cara vai implementar ou coletar as assinaturas e ali já está todo o arquivamento, todo o armazenamento, disponibilização da informação. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque essa complexidade fica cara, esse nível de detalhe muito baixo fica caro à gestão, e a própria equipe se sente incomodada, ela já não sabe mais aonde ela tem que registrar o esforço da atividade que ela fez, porque ela acabou fazendo tudo meio junto, porque é assim que a coisa acontece. Então, de novo, a gente precisa conseguir atribuir a tarefa a uma pessoa responsável sem haver interrupções. Então, se ela consegue trabalhar naquela tarefa para gerar um resultado, ela ali sozinha, sem precisar interagir com ninguém, e vai gerar um resultado de valor, aquele pacote de entrega, então é nesse nível que a gente precisa parar. E também a gente tem que tomar cuidado para que não tenhamos poucos detalhes, deixar no nível muito macro. Tipo, vou falar lá no nosso exemplo da casa, obter licenças. Mas quais licenças eu preciso? Então, se eu colocar só obter licenças, a gestão disso fica difícil. Eu não sei se eu já obtive todas que eu precisava, o que está faltando, aonde que está pegando, eu não consigo avaliar. Então, eu tenho que descer um pouquinho mais de detalhe para conseguir tirar um pouco dessa confusão, desse descontrole do projeto. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. A gente tem que achar um meio termo ali, a ponto de que as pessoas consigam entender o que é esperado de cada uma delas. Qual é a contribuição que elas vão fazer para aquela entrega do projeto. Tá? Então, vamos aqui para um exemplo da nossa EAP. Então, eu tenho ali a minha casa nova, né? Então, esse é o meu projeto Casa Nova. Então, no nível 0 ali, da nossa EAP, vai o nome do projeto, tá? No segundo nível, a gente está colocando aqui fases do ciclo de vida, ou entregas do meu projeto. Então, para que eu tenha a casa nova, eu preciso preparar o terreno, fazer as fundações, elevar, colocar a alvenaria, levantar as paredes, né? Então, aqui é um exemplo só, tá? Dentro do preparo do terreno, eu ainda vou decompor o preparo do terreno. Eu tenho uma análise topográfica, eu tenho a terraplanagem, eu tenho a demarcação do meu terreno, onde vai estar. Quando eu falo em terraplanagem, eu tenho os cortes que precisam ser feitos no terreno, dependendo da elevação, da topografia daquele terreno, eu posso ter recortes que precisam ser feitos, aterro. Então, a gente vai decompondo ao ponto que seja possível a gente chegar, deixa eu ir com o meu mouse lá para a tela, a gente chegar nos pacotes de trabalho. Então, ali, a análise topográfica é uma entrega que precisa ser feita. Então, eu não preciso quebrar muito mais que isso. O corte é uma entrega que precisa ser feita. Eu não preciso detalhar como vai ser feito isso, porque isso já é o como, né? Para eu deixar meu terreno plano, eu tenho essa sequência de pacotes de trabalho. E nesse último nível ali, a topografia, corte, aterros, é onde a gente vai entrar com detalhe, porque é onde a gente vai alocar a mão de obra para executar isso. Então, o pacote de trabalho é o nosso nível mais baixo. Além da nossa estrutura analítica do projeto, a nossa EAP, que a gente gosta de fazer ela de forma visual, existe uma série de ferramentas, inclusive na nossa ferramenta de gestão, o Art, que é uma ferramenta que a EUAX tem, a gente tem uma forma de desenhar a nossa EAP e depois converter essa EAP em cronograma.
Além dessa estrutura, a gente sugere também que a EAP seja complementada com o dicionário da EAP. Então, o dicionário da EAP ele vai trazer mais informações que não é possível a gente incluir no diagrama da EAP, né? Então, aqui eu vou dar um breve descritivo do que é aquela atividade. Então, lembra aquele nosso programa que a gente colocou lá também, o problema de comunicação nos projetos. Então, muitas vezes a equipe não entende claramente qual é o resultado do trabalho delas. O que se espera da execução daquela atividade? O dicionário da EAP vem para resolver isso. Então, eu vou dizer qual é a descrição, uma breve descrição do que precisa ser feito naquela atividade ou naquele pacote de trabalho. Pacote de trabalho é a atividade que vai estar no cronograma, tá? Vou dizer quem é o responsável aqui, eu vou nominar quem participa, quem tem que me entregar, quem tem que executar aquela atividade. Também colocamos na EAP quem está envolvido nessa atividade. Então, a Andréia ali é a responsável por fazer o planejamento do projeto, mas ela precisa envolver o João, o Carlos. Então, ela já sabe quem são as pessoas que precisam participar. Isso já também facilita a fluidez do andamento do projeto. Quem eu envolvo? Quem eu preciso chamar para esse planejamento? Quem eu preciso consultar no momento desse planejamento? Fazer esse envolvimento. Então, isso já fica mais claro, facilita a condução das atividades. Outra informação que é importante quando a gente está falando do dicionário da EAP e que vai facilitar depois o acompanhamento do projeto é a definição dos critérios de aceitação. Então, o que é um critério de sucesso para o planejamento do projeto? O que eu espero que a Andréia me entregue para eu dizer que ela executou essa atividade com sucesso? Então, a gente já estabelece isso. Com isso, a gente tem um documento aqui onde a gente está oficializando os nossos acordos com a equipe do projeto. Então, eu estou dizendo, Andréia, tu é responsável por planejar o projeto, que está aqui na minha EAP, na minha estrutura analítica do projeto, o que eu espero que tu entregue ao planejamento, definindo o escopo, as atividades, dimensionando os recursos, e para eu dizer que isso está certo, o teu plano de projeto precisa estar aprovado, disponível na pasta do projeto, publicado para que todo mundo possa ter acesso. Então, eu vou estabelecer quais são os critérios para dizer que sim, André concluiu o planejamento do projeto. Tá? Isso é muito importante quando a gente fala dessa comunicação. Então, a gente tem um time de projeto, pessoas com uma série de atribuições por vezes, porque a gente, infelizmente, não consegue ter pessoas dedicadas aos projetos, né? Então, a gente tem pessoas envolvidas com uma sequência de tarefas e às vezes a gente não consegue ficar junto. Então, isso aqui traz um grande benefício, facilita bastante a execução do projeto. Então, ali, complementando, né? Essas informações aqui, ela permite que a gente faça esse alinhamento das responsabilidades, cada um sabe o que se espera. E declara as expectativas. Essa questão que eu falei dos acordos. Eu fecho os acordos porque eu deixo claro aqui, eu tenho uma documentação do projeto, que todo mundo participou, todo mundo, a gente gosta muito das assinaturas, porque isso gera compromisso, então eu passo a ter essa declaração explícita do que eu espero da execução de resultado daquela tarefa. A gente escuta muito nos projetos as pessoas dizendo, tá, mas eu não sei muito bem o que eu tenho que fazer, me falaram para fazer isso, mas eu não sei muito bem. O dicionário da EAP vai te dizer o que precisa ser feito. Tá? Dependendo de como é a organização, eu posso colocar aqui quais são os templates que ele precisa usar, quais são as políticas que ele precisa considerar. Eu posso trazer esse conjunto de informações que vão dar subsídios para os executantes das tarefas, para que eles saibam o que se espera dele. Então, fica declarado, fica explícito quais são as expectativas com relação ao trabalho de cada um dentro do projeto. Isso facilita bastante a gestão, diminui os ruídos e vai gerar um resultado melhor ao final do projeto. Depois que a gente estrutura a nossa EAP, como eu disse, a EAP é base para a geração do cronograma. Então, a EAP ela vai ser convertida nessa lista de atividades. Então, nosso pacote de trabalho são as atividades do nosso projeto. Tá? Então, a gente
por vezes vai começar a identificar alguns pontos que precisam de um pouco mais de detalhe, porque a gente vai ver, pô, esse pacote de trabalho aqui ele ficou muito grande. Então, é melhor a gente quebrar para podermos ter controle, tá? A partir do momento que eu começo a colocar isso em programa, eu vou começar a pensar em quantas pessoas, quem vai fazer, vou começar a pensar no esforço necessário. Então, como eu já tive um nível de detalhe melhor, eu já começo a ter essa percepção de necessidade de tamanho de equipe, porque eu construí essa visão decomposta do meu projeto. Então, eu começo já a pensar nas competências necessárias para a execução de cada uma das atividades. Tá? Então, tudo isso contribui para que eu possa visualizar melhor, a partir da EAP, qual é toda essa necessidade de equipe do meu projeto. Tá? E é sempre conveniente a gente deixar essa visão dos pacotes de entrega dentro do cronograma para que a gente possa fazer o link da EAP com o cronograma do projeto. Então, resumindo um pouco tudo isso que eu falei aqui para vocês, né? Algumas coisas eu já vim falando no decorrer da nossa conversa. Então, se eu tiver uma EAP bem estruturada, eu vou conseguir definir, já ter lá no começo, antes de eu seguir no meu planejamento, eu já começo a pensar na equipe certa para o meu projeto, porque eu tenho isso mais quebrado, eu sei quais são as entregas, eu começo a ter uma visão melhor dos conhecimentos necessários, de quem eu preciso envolver, de quantas pessoas eu preciso envolver para a execução daquelas tarefas, porque eu já cheguei num nível de detalhe na elaboração da minha EP, já cheguei num nível de detalhe de tarefa, fica muito mais fácil eu mensurar isso, eu analisar isso. Eu melhoro as estimativas de esforço e de custo, porque eu tenho as coisas mais decompostas, eu tenho as coisas mais quebradas. E isso facilita muito a estimativa da energia necessária para a execução daquela tarefa, do custo envolvido com a execução daquela tarefa, tá? Quando eu tenho esse detalhamento, então eu detalhei, eu decompus a minha necessidade, a minha expectativa do projeto, o que eu pretendo entregar, decompus em tarefas, eu começo a conseguir avaliar melhor se eu tenho competência, se eu tenho capacidade de fazer, de executar as tarefas para gerar aquela entrega, ou se é mais saudável para o projeto eu optar por buscar um fornecedor externo, porque eu consegui compreender melhor qual é o resultado esperado, porque eu me aprofundei nesse detalhamento. Além disso, a gente consegue fazer a identificação dos riscos do projeto, porque eu me aprofundei melhor. É mais fácil eu identificar possíveis riscos que eu tenha com a condução ou durante a condução do meu projeto. Porque eu me aprofundei, eu não fiquei só naquele texto com uma visão muito superficial. Eu detalhei qual é o resultado, qual é o trabalho necessário para aquele projeto. Além do benefício que a gente vai ter com a melhora da comunicação, a clareza da comunicação, porque a gente começa, como eu coloquei, quando eu falei lá no dicionário, a firmar acordos. A equipe se sente mais confortável, porque ela sabe melhor o que ela precisa entregar. O gerente de projeto, consegue, também tendo uma EAP bem estruturada, avaliar se está atendendo às expectativas do patrocinador do projeto, se está atendendo às expectativas dos stakeholders. Então, com esse nível de detalhe, facilita muito a condução do projeto. E vai, com certeza, reduzir aquele retrabalho, reduzir problemas no projeto depois que ele é colocado em produção. Tá? Então, assim, por isso a necessidade, aquele número que eu trouxe lá de 10% a 15% do esforço do projeto na gestão do escopo. Então, a preocupação com o detalhamento desse escopo precisa existir desde o começo do projeto, porque ele vai ser a base para tudo. Andréia, mas o meu projeto é ágil, eu não tenho todo o detalhamento do escopo. Gente, se a gente falar de Scrum como uma metodologia ágil,
no começo de cada sprint eu tenho um escopo detalhado, eu preciso ter essa clareza. A gente vai desenhar as histórias, vai planejar as tarefas necessárias, então a gente organiza isso também no Scrum. E monta o nosso painel com o que precisa ser feito. Então, eu vou ter sim um escopo delimitado para aquele sprint. Então, eu preciso focar em formalizar os acordos, em alinhar o que se espera como resultado, para que a gente possa validar que aquela entrega realmente é uma entrega de sucesso. Mesmo que seja um escopo time box, né? A gente, mesmo com o Scrum, vai entregar um valor ao final daquele sprint, e eu preciso usar essa visão decomposta das entregas, é o que a equipe faz lá no primeiro dia do planejamento do sprint, é detalhar isso e estimar isso baseado numa entrega menor, não uma entrega completa de um projeto, mas uma entrega de uma sprint do meu projeto. Então, é possível também tudo isso que eu estou falando aqui ser aplicado para métodos ágeis. O que muda um pouquinho é o tamanho do que a gente vai tá avaliando, mas eu posso usar os mesmos conceitos quando eu estou falando de Scrum ou qualquer outro método ágil. Gente, então, assim, eu falei desses benefícios de como a gente deveria usar uma EAP para ajudar no planejamento do projeto, desvendando um pouquinho essa estrutura. Então, eu me coloco aqui à disposição de vocês, então vai ser um prazer a gente poder estar ajudando vocês, caso tenha algum problema, alguma dificuldade. Então, entre em contato com a gente vai se sentir muito feliz, vai ser um prazer a gente poder estar buscando alternativas, avaliando o cenário de cada um de vocês. E agora eu me coloco aqui à disposição para esclarecer dúvidas. Fiquem à vontade para fazer as perguntas. Deixa eu puxar aqui. Só um pouquinho que eu estou abrindo a minha tela, tá, gente? Já vamos lá. Então, o Luiz, deixa eu ver aqui. Beleza. O Luiz Gustavo me perguntou qual analogia a gente pode fazer da EAP com as histórias do Scrum. Então, se a gente for ver, Luiz Gustavo, a história, como realmente coloca no Scrum, uma parte dela eu vou explicar qual é a expectativa que o meu usuário tem com relação àquela funcionalidade. Então, aqui eu estou falando do escopo do produto. Qual é o resultado que eu tenho que gerar? Mas a gente também, na parte de trás, se a gente pensar no desenho que eles têm da história, a gente vai definir como eu faço a aceitação daquilo, quais são as tarefas que eu preciso executar para que aquilo seja entregue. Então, a gente faz, no momento do planejamento de sprint, a gente faz esse detalhamento da história, junto com o Product Owner, para pensar em quais são os passos que eu preciso executar para entregar aquela tarefa, aquela funcionalidade. Então, como eu falei no final ali do meu resumindo, a gente, mesmo com as histórias, a gente consegue fazer o link produto, pacote de entrega, é a minha história, o que ele espera receber é o meu pacote de entrega. E depois, quando a gente planeja o sprint, são os meus pacotes de trabalho. Então, eu vou dizer quais são todas as tarefas que eu preciso executar. Claro que a gente não põe uma sequência como põe o cronograma, mas eu coloco todas as tarefas que eu preciso executar lá no meu painel do sprint, no meu planejamento do sprint. Espero ter respondido, Luiz. O André questionou qual ferramenta a gente usa para transformar a EAP em cronograma. Então, como eu comentei, a gente tem o Art já me permite, é nativo da ferramenta, me permite transformar minha EAP em cronograma. Project não me permite isso, a gente tem que fazer duas coisas distintas. Eu preciso ter esse trabalho dobrado, tá? Então, depende muito de organização para organização, mas dá uma pesquisadinha lá no Art, você vai ver que você consegue fazer
rapidamente essa transição, né, da EAP para o cronograma. Joia, obrigada, Soraya. Deixa eu ver, a Daniela aqui. Quando eu uso o Canvas para planejar meu projeto, posso usar a ferramenta de EAP em seguida para desenhar as entregas? Pode sim, Daniela, porque normalmente quando a gente usa Canvas, a gente vai planejar só os marcos do projeto, né? A gente coloca ali as principais entregas e depois a gente precisa, sim, fazer um detalhamento. Daí você pode estar usando uma ferramenta para estabelecer a tua EAP e depois construir o cronograma do teu projeto. Espero ter respondido também, Daniela. Gente, mais alguma pergunta? Acho que respondi todas as perguntas aqui. Não sei muito bem qual é o nome dessa última pessoa aqui, que me fez uma pergunta. Só um instantinho. Tem uma pessoa aqui que ficou assim, aguardando o nome, então não sei bem quem é. Qual software você recomenda para criar EAP? Então, a gente hoje... Erivaldo. Então, hoje, Erivaldo, a gente usa aqui internamente da UAX o próprio Artia, tá? Em alguns lugares, dependendo da estrutura do projeto, a gente pode usar Visio, a gente pode usar o próprio Word, vai depender da estrutura do projeto. Mas, assim, te indico dar uma pesquisada lá no Artia, que ele está com essa estrutura da EAP, você pode usar cores, então tem um monte de coisinha, de funcionalidade bem legal lá que podem te ajudar. Rodrigo Xavier. Rodrigo Xavier perguntou, aqui na empresa criamos a EAP com os grupos de entrega identificados na seção de Canvas e, consequentemente, transformamos em cronograma. Minha pergunta é, preciso sempre manter alinhadas essas informações, principalmente EAP e cronograma? Incluir uma entrega no cronograma, preciso incluir na EAP? O ideal que sim, né, Rodrigo? Assim, ó, se você faz controle integrado de mudança, você vai precisar revisar a documentação do teu escopo do projeto para que possa incluir uma tarefa no teu cronograma. Então, o ideal é que a tua EAP ela fosse mantida viva, porque ela é uma documentação do teu projeto, e dependendo do cenário, né, se você tem projetos similares acontecendo recorrentemente, ele vai te servir como base histórica, até para as próximas estimativas, para que nos próximos projetos semelhantes você possa já pensar nessa estrutura de trabalho. Isso vai facilitar para os próximos projetos. Tá, Rodrigo? O Ivan questionou quais são as desvantagens de se montar um cronograma direto. Então, assim, a questão de montar o cronograma direto, em alguns lugares eu já fiz assim também, tá? A questão é você ter a prática de ir pensando as coisas em pedaços. Porque se você vai direto para o cronograma, a tendência que você tem é já pensar em atividade. Então, você não estrutura o teu pensamento, Ivan. Tu não vai pensar nas entregas, em quais são os passos, você acaba cortando algumas etapas e pode fazer falta esse detalhamento, esse momento de análise. Então, eu já fiz muitas vezes a EAP direto no project, para economizar tempo. Mas a gente tem que seguir essa prática de pensei no projeto, quais são as entregas do meu projeto, como eu decomponho essas entregas. Você seguindo essa sequência de pensamento para estruturar tudo, não tem problema você fazer direto na ferramenta de cronograma, tá? Isso vai te ganhar algum tempo se você não tem uma ferramenta que faça essa transição da EAP direto para o cronograma. Tá? Então, é muito mais a sequência de pensamento do que a ferramenta que você usa para estruturar, tá? Mais alguma dúvida, pessoal?
Acho que não temos mais dúvidas. Então, novamente, a gente se coloca aqui à disposição de vocês. Então, vocês podem nos chamar ali na central de atendimento pelo 0800 ou no nosso chat. O pessoal sempre passa essas questões para a gente, ou a gente vai encaminhar alguém que possa estar respondendo as perguntas de vocês. Como eu comentei lá no começo, esse material ele vai ser a gravação vai ser disponibilizada para vocês no decorrer dessa semana. Vocês vão estar recebendo um e-mail, caso queiram assistir novamente. Não esqueçam de responder a avaliação no final para que vocês possam ter acesso ao certificado de participação no webinar. Agradeço muito a presença de todos vocês aqui e um até breve. Logo a gente vai ter mais alguns webinars aí. Então, é sempre um prazer estar com vocês, tá? Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada a todos.